Bem-vindos a mais um episódio do Menin Talk, o podcast das irmãs ginecologistas, Eduarda Menin E Rafaela Menin. E hoje eu vou trazer aqui mais uma grande amiga minha desde a infância, uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço, estudiosas e que não por isso, né, não é à toa que ela se tornou essa grande profissional, dermatologista, especialista em tricologia, que são os cuidados do cabelo, doutora Luísa Ottoni. Bem-vinda, Lu! Bem-vinda, Lu. Obrigada, Duda. Obrigada, Rafa. Para mim é um prazer estar aqui, né, com duas profissionais que eu admiro muito, né? Conheço as duas aí desde que eu tinha uns 8 anos, talvez 7 anos, né? Duda ainda era um bebezinho. Eu acompanhava, eu ia junto. E aí, né, eu admiro muito vocês, o trabalho de vocês, né? Também, igualmente, muito estudiosas, né? Família de médicos estudiosos aí na área. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, gente, Nós que também. agradece. Luísa estudou na UFMG comigo, mais 2 anos na minha frente, né? E então a gente às vezes trombava lá, né? Contemporâneas, né? Durante 4 anos. É, aí. exato. E eu não esqueço, Lu, uma vez eu estava no primeiro período estudando bioquímica. Bioquímica era o terror. E tinha um caso clínico, a gente tinha que descobrir uma doença. E eu já tinha olhado todos os livros. E aí eu encontrei com você na frente da biblioteca. Falei, nossa, Lu, tô desesperada. Tem esse caso aqui de bioquímica que tem que descobrir. E você falou o nome, eu nem lembro o nome da doença, de tão complexa que era. É isso, pode ir lá procurar. E era, Luísa. Eu lembrava, né? marcou Tinha memória profundamente. da matéria. Então, conta pra E a gente Rafa um pouco. conta esse caso Eu mesmo, conto esse né? caso, que eu fiquei, assim, chocada. Realmente, assim, estudiosa, inteligente, né? Toda a diferença num bom profissional. Mas eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Então, você formou em medicina na UFMG. Eu e formei no final de 2008, né? Quando eu formei, eu não sabia o que eu queria, não. Na verdade, eu achava que eu ia fazer gastroenterologia, na verdade. Porque minha faculdade toda eu fiz iniciação no Instituto Alfa, né, de gastroenterologia. E aí eu formei muito novinha, muito imatura, e acabei, né, não passei na prova, tentei clínica médica na época, e fiz uma prova para dermato, não passei. Fui para o interior fazer um PSF. Quando eu estava lá no PSF, foi me interessando essa parte de dermatologia, né? Inicialmente as questões de pele, né? Eu falei, acho que vou fazer dermatologia mesmo, desisti da gastro. E aí, né, fui fazer residência, fiz a prova para São Paulo, passei lá em São Paulo, e fiz, né, a dermatologia. E o que aconteceu? Lá no nosso serviço, a gente tinha um ambulatório de tricologia, né, que é a questão das doenças do couro cabeludo, dos cabelos, muito bom. Né, era um ambulatório muito referência lá. Minha preceptora era muito boa nessa parte. E acabou encantando a turminha nossa de residentes. A gente começou a ficar encantado com a tricologia médica. E aí, logo depois, ainda cheguei a acompanhar, fiz uma prática complementar na USP, na área de tricologia, que essa mesma preceptora minha também, ela era, na época lá, preceptora do ambulatório também. E aí, o interesse foi só aumentando, né? E quando realmente eu cheguei de volta em BH, que foi meados de 2014, que eu comecei a atender dermatologia geral. E aí vinha essa coisa das pessoas me falando, eu fui no médico, no dermatologista, e ele não valorizou minha queixa, e se a pessoa sai da casa dela para se consultar com você, é porque aquilo está de fato incomodando ela, né? Ela não vai ligar no seu consultório e marcar uma consulta à toa, né? Porque aquilo não está gerando uma ansiedade, Eu falo, ninguém morre de cabelo. A grande questão das comorbidades capilares, uma alopecia, uma calvície, uma queda de cabelo, enfim, é a questão da saúde mental, né? Abalar a autoestima, porque mortalidade não tem, né? Então, essa questão de, assim, poxa, a pessoa está sofrendo, ela está em algum sofrimento, e as pessoas estão achando que isso é uma futilidade. Então, eu fui vendo que essa questão de pele, de cabelo, não é futilidade. Às vezes, a pessoa está sofrendo de verdade, ela tá ansiosa. Então, eu pegava na mão desses pacientes e falei, não, peraí que nós vamos investigar, nós vamos tratar, tem tratamento, você vai melhorar, sua autoestima vai melhorar. E aí fui estudando mais essa área, acabou que hoje meu consultório, né, eu sou dermatologista, mas acaba que, né, 99% dos pacientes que me procuram inicialmente pela queixa capilar. porque se né? tornou uma referência nisso também, né, Lu? Você também faz transplante, além dos tratamentos, né? Você E eu também... acho que nessa época também não tinha tanta gente, né? Não era tão quando falada. eu comecei não tinha muita gente mesmo. E essa área da dermatologia, acho que não era muito falada, muito conhecida, né? Não, inclusive assim, por exemplo, não eram todas as residências que tinham um ambulatório de tricologia. Depois que as pessoas viram que isso era importante, né, a prevalência das queixas capilares, das calvícies, enfim, das alopecias cicatriciais que estão, né, a gente está vendo que está aumentando. Então, aí, né, que os serviços começaram a ter e começou a entrar meio que numa modinha essa parte da tricologia, né? Hoje em dia tá mesmo.
mesmo, né? De transplante. Aí tem, né? Como em todo trabalho, tem as pessoas sérias e as pessoas não sérias, né? Mas, enfim, faz parte. O importante é ser um bom profissional e pensar sempre no bem do paciente, né? A gente Isso. fez um episódio aqui com o Dr. Gustavo Vilela, que formou comigo, que é cirurgião plástico, e a gente conversou justamente sobre isso. Quando a gente faz por amor, pensando no bem do paciente, sabendo indicar ou não indicar um tratamento, Sim. né? Não, é o mais sim. importante. E até na questão, né? por exemplo, hoje tá muito em moda essa questão, né, do transplante. Hoje, assim, eu até assisti um pedacinho, né, do que ele falou sobre isso, não indicar uma cirurgia, saber não indicar. E quanto que o paciente realmente fica grato quando fala assim, olha, não caia em nenhum local que te indicar transplante, não faça. Não faça porque você não tem indicação. Dá para melhorar com remédio, dá para melhorar com laser. Enfim, você contraindicar a cirurgia, né? Então, hoje eu estou muito realmente também nessa linha, né? Eu falo, se eu pensar só no meu financeiro, claro que um transplante tem um valor agregado maior, mas é claro que eu quero fazer sempre o melhor para o meu paciente, o que for mais honesto. Eu falo que a ética, se você for um profissional sem ética, né, se você ficar aí mal falado, acabou, né? Não tem jeito. E hoje, graças a Deus, né, os pacientes vão indicando, né, aquele boca a boca. Então, por isso, porque eu sou muito transparente, eu coloco, né, assim, o que melhora, o que não melhora, né, eu sou muito aberta e realmente sabendo contraindicar transplante também, né? E você fez um curso, né, Lu? Conta um pouquinho sobre as queixas mais comuns de cabelo, como é que é? Então, a gente estava comentando aqui antes, né, como que as pessoas têm muitas dúvidas, né, chegando no meu consultório com dúvidas realmente do dia a dia. Básicas, né? Muito básicas, né, de saber como é que eu vou analisar meu couro cabeludo, mas que tipo de produto que eu vou usar, qual tipo de nutrição, hidratação, reconstrução, o que eu estou demandando, qual tipo de química que eu vou escolher de acordo com o dano ou não dano que eu quero para o meu cabelo, alisamentos, né? Quais tipos de alisamento, o que na minha nutrição eu posso fazer para fortalecer meu cabelo. Então, todas essas questões são muito prevalentes. Existe tanto, assim, ter demanda de resposta que às vezes eu não consigo, né? De tanta informação, eu não consigo em uma única consulta explicar isso para o paciente, né? Eu me detenho ali mais a questão de análise dos exames, fazer a tricoscopia, explicar para ele a doença que ele tem, né? E o tratamento. Mas aí eu montei um curso, né? Eu fiz um curso em parceria, tem a professora convidada, que é a Kedma, que trabalha comigo, que é dermatologista também. A gente fez um curso sobre hair care. Né? Todo mundo fala sobre skincare, né? Então, skincare... Não, mas e o hair care? Né? Você vai ter só uma pele bonita? Você não vai ter também um cabelo bacana, um cabelo que brilha? Como é que eu faço meu cabelo brilhar mais? Como é que eu faço meu cabelo... enfim. Então, a gente fez esse curso que chama Hair Care. Tá disponível no meu Instagram, né? E são aproximadamente umas 5 ou 6 horas de treinamento com bastante informações sobre toda essa parte do hair care. Produto. Diquinha de produto que o pessoal adora, tudo. Aí, desde gente. shampoo, condicionador, máscara, tipos de finalizadores, que são infinitas as possibilidades hoje de finalizadores, cuidados com as cacheadas, todo curso bem completíssimo. É isso que eu ia falar, ó. Hoje a gente vai dar uma pincelada aqui com algumas perguntas, mas para aprofundar mesmo, vai lá. Quem tá assistindo aqui vai ter um super spoiler, muita informação, mas quem quiser aprofundar tem mais no curso, sim. Ai, que ótimo. No final a gente deixa aí na legenda pro pessoal. E vamos perguntar algumas questões que as pacientes sempre perguntam pra gente, e tenho certeza que para você também, até lá no seu Instagram, você responde muitas perguntas também. Então, tem algumas questões que são mais básicas e outras são mais complexas. Vamos começar no nível mais fácil. Uhum. Por exemplo, lavar o cabelo todo dia faz cair mais cabelo, prejudica o cabelo? Então, na verdade, como é que você vai... Quem que vai mandar na frequência de lavagem do seu cabelo? É seu couro cabeludo. Né? Então, se você tem um couro extremamente oleoso, não tem, você vai ter que lavar com mais frequência, né? E, posso lavar diariamente? Sim. Mas faz cair cabelo? Não faz. Então, isso é o maior mito que eu recebo no consultório. As pessoas, elas acham que o fato de lavar, porque elas associam, eu passei o condicionador, escorregou um tanto de fio ali, então o lavar, né, vai cair mais fios. E, na verdade, não tem nada a ver. O fio que desprende no banho é o fio que já está solto. E aí é muito frequente, às vezes, as mulheres, principalmente as mulheres, né, elas entram num eflúvio, que é uma troca de cabelo mais intensa, elas param imediatamente de lavar. Aí fica assim, lavando, tô lavando uma vez na semana que eu tô com medo. Não precisa ter medo. Porque achei aqueles cabelos com dermatite, já com outras confusões que você vai arrumar se não lavar o cabelo de forma correta, né? E esse cabelo vai cair de qualquer forma, seja a hora que ela passar a mão, a escova. Sim, quando você entra nessas fases de troca de cabelo, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o cabelo, ele tá solto. Então, se você pentear, ele vai cair, ele já está programado para essa troca. Então, e acontece o contrário, se você deixar de lavar e você tiver oleosidade, vai te dar mais dermatite, e você arruma um outro gatilho que vai te dar mais queda. Uhum. Então, é exatamente o contrário. Se você deixar de lavar no momento de queda, vai cair mais cabelo depois. Então, o que vai orientar essa frequência de lavagem é o couro cabeludo. É claro, assim, eu falo que eu perdoo, né, as crespas, quem tem o couro realmente ressecado, tudo bem ali lavar 2
2 vezes a semana, né? Porque a gente pensa assim, qual parte do seu corpo que você vai lavar, né? Pelo amor de Deus, né? Com pouca frequência. A gente tem fungos, tem bactérias, tem vírus, inclusive na nossa pele do couro cabeludo. Então, você faz né, um controle dessa microbiota também com a higienização né, adequada para o seu caso. E shampoo anti-queda, Lu? Shampoo anti-queda, é o palpito, né? O palpito, porque, né? A gente tem realmente um marketing muito bem feito, que é o marketing de empurra, né? Você pega, assim, você abre TV aberta, né? Pílula para cabelo, shampoo anti-queda, parece que é um milagre. Mas, na verdade, o que eu falo? Serve só para o seu coração e para sua mente, porque para o cabelo mesmo não vai servir, não. Aquele né? placebo, né? Serve para te tranquilizar. Às vezes chegam pacientes usando, né? Estou usando shampoo anti-queda. Eu falo, olha, te faz ficar mais tranquila? Pode usar, mas que eu não posso te garantir nenhum respaldo científico sobre isso. Porque a queda de cabelo, ela não na grande maioria das vezes, não é uma doença do couro. Não é que o couro cabeludo está doente, é sempre reflexo de alguma outra questão de saúde. E como é que uma coisa interna que você tem, né? A única exceção é quando você tem uma dermatite local. Você tem uma dermatite local no seu couro cabeludo, isso é um fator local ali do couro. Agora, todos os outros fatores são fatores internos da saúde. E como que trata uma coisa tópica, né? Um shampoo anti-queda vai tratar toda a questão da sua saúde? Não tem como. Questões sistêmicas, né? Questões sistêmicas, né? Assim. Então, vamos aproveitar e falar disso, Lu. Um paciente que chega lá no seu consultório, uma mulher, chega com queixa de queda de cabelo. Como que você procede? Quais são os exames que são feitos? Quais são as hipóteses, né, que você procura? A gente vê muito falar de ferritina baixa, hipotiroidismo, a gente sabe que pode ser uma causa. Como que é? Conta. Então, na verdade, né, assim, toda a medicina nossa, a gente, né, é uma boa anamnese. Então, você vai atrás dos gatilhos, né? Você vai perguntar assim, teve algum gatilho? Você vai fazer as perguntas, teve algum emagrecimento? Esteve doente? Teve uma perda de peso importante? Né, assim, quando a pessoa está com uma queixa de perda de cabelo aguda, né? Sim. Tem né, os exames recentes, eu peço, geralmente, hoje em dia eu já estou pedindo para os pacientes levarem os exames para eu dar uma conduta já mais completa. E essa questão, né, assim, né, eu procuro ver com o paciente, teve alguma intercorrência de saúde, né, viroses, enfim, uso de alguns antibióticos, alguns medicamentos, podem dar parada de pílula, né, teve aborto, gestação, que as pessoas acham que é só queda pós-gestação, mas após um aborto tem muito eflúvio, né, então, é uma boa anamnese. No segundo momento, a gente parte para o exame que chama tricoscopia, que é o exame, né, o mapeamento digital do couro cabeludo, que a gente vai, né, ver, assim, bate a anamnese com o que eu tô vendo ali de exame físico, e ver, é só uma queda de cabelo, tem uma alopecia androgenética por trás, tem alguma, né, excluir as alopécias cicatriciais. Então, assim, quando a gente fala de queda de cabelo, não existe um tipo. São N tipos, né, que as pessoas às vezes não sabem. Então, eu vou ter desde o grupo das alopécias não cicatriciais, isso inclui, né, a troca de cabelo acentuada, o eflúvio, e as alopécias cicatriciais. Então, né, hoje em dia, a tricoscopia, né, o exame que eu tenho lá no consultório, ele é de alta resolução, hoje, sim, é muito raro eu ter que pedir uma biópsia de um paciente para confirmar um diagnóstico. Então, ele é como se fosse uma lente de aumento, uma lente de aumento que eu vejo ali pelo menos em 20 vezes de aumento, às vezes, né, 50 vezes de aumento o couro cabeludo. E aí ele me dá sinais. Como tá a pele? É uma pele que tá, né, sinalizando que é cicatricial, uma pele que está irritada, é um vaso que está engurgitado, é um fio que está afinando, é uma descamação. Então, a gente faz uma leitura da pele ali, do couro cabeludo e dos fios. E isso, então, somado à queixa do paciente, a gente, né, faz o diagnóstico. E aí, enfim, a parte do tratamento, então a gente vai entrar, às vezes, com a medicação, eu já vejo os exames, dessa parte eu tenho estudado muito essa parte da nutrologia, mas dentro da dermatologia, né, que pra gente, eu falo, pele é tecido periférico. Se você não cuida da parte da nutrição, o corpo também, né, se não sobrar para pele, cabelo e unha, são os primeiros a sinalizarem alguma questão de deficiência nutricional, né? E essa questão da ferritina, porque a gente escuta, às vezes, falar, né, que para o cabelo, a ferritina tem que ficar acima de 70. Existe um estudo mostrando que quando a ferritina baixava de 70, as pessoas tinham mais predisposição realmente de ter eflúvio telógeo. Então, a gente ainda usa, né, assim, há controvérsias, mas eu uso isso como um parâmetro, sim, sabe? Porque é como eu falo no meu consultório, não é só eu analisar, né, eu não consigo hoje analisar meu paciente só da pele e do cabelo. Se eu sei que se ele manter uma ferritina 70, ele vai ficar mais disposto? Vai. Do que se ele mantiver uma ferritina
lá em 20, que o laboratório considera normal. Então, eu falo, não vou tratar, vai ser bom para tudo, vai ser bom para o cabelo, vai ser bom para sua disposição. Então, pelo menos 70 de ferritina, né? Considerando os marcadores de inflamação baixos, né? E que mais, assim, de... Eu tenho mais uma dúvida de cuidado básico, assim, antes da gente Ah, entrar tá. aí um pouquinho nas doenças, né, nas alopécias. Um cuidado que até os pacientes perguntam até pra gente, às vezes. De escova de cabelo. Que tipo de escova? Se penteia o cabelo molhado ou seco, que quando tá molhado, às vezes no banho percebe mais, né? Que nem você falou, porque sai ali junto com o condicionador. Mas tem alguma coisa que é certo ou errado em questão disso? Então, é interessante você me fazer essa pergunta, porque tem. Na verdade, as pessoas que têm Olha, nem sabia. cabelo mais liso, o melhor é, teoricamente, você tem uma resistência do cabelo diminuída com ele molhado. Então, teoricamente, é melhor escová-lo mais seco. Já as pessoas que têm cabelo crespo, é o contrário. É melhor você penteá-los quando estiver molhado. Né? Então, tem essa diferença, por exemplo. As cacheadas crespas, né? Cabelos tipo 3 e 4, a gente chama, o melhor seria o contrário. Ou seja, eu que tenho mania de pentear no banho. o Se seu vocês que ali têm cabelo escorrega, lisinho, né? o melhor, né, teoricamente, você não ter, não fragilizar o fio, não ter aumento da resistência da fibra, é com ele mais seco. Eu tenho uma dúvida em relação ao uso do condicionador. Só na ponta mesmo, do meio para baixo, ou pode raiz. passar mais na raiz também? Então, vamos considerar, né, que você tem um cabelo que é normal, né, um couro normal. Você pode passar ali, eu sempre recomendo passar da altura da orelha para baixo, e no final você pode passar aquela mãozinha suja só pra, né, na parte do couro cabeludo ali. Agora, a pessoa que tem um couro extremamente oleoso, aí não precisa passar. Hoje mesmo, uma paciente me perguntou, assim, ela não estava usando o condicionador, ela usava só shampoo. E questionando que o cabelo estava muito seco. E eu expliquei qual que é a função do condicionador, que às vezes as pessoas não sabem. Que o condicionador, na verdade, ele é um regulador do pH, um regulador da carga do shampoo. Porque, na verdade, os shampoos, por ter ação detergente, eles tendem a deixar a cutícula nossa aberta. O nosso cabelo, né, a parte externa do nosso cabelo é como se fosse um conjunto de telhadinhos. E aí, quando esse telhadinho abre um pouquinho, o cabelo vai ficar mais sem brilho, né? Ele não vai refletir tanto brilho, vai ficar mais poroso, tende a embaraçar. E o condicionador, ele neutraliza as cargas, então ele alinha o ajuste do pH, fecha um pouco o telhadinho, que é a nossa cutícula, e aí o cabelo vai ficar mais fácil de desembaraçar, vai ter mais brilho. Então, o condicionador, deve ser sim usado. Mesmo as pessoas que têm um cabelo extremamente oleoso, né, elas podem passar na pontinha. Homem já é um caso à Isso que eu parte, ia porque, perguntar, né, homem. é já diferente porque, né, tem um cabelo às vezes mais curto. Então, assim, né, os homens tendem a ter um couro mais oleoso. Então, o homem não necessariamente vai precisar usar, às vezes, um condicionador. Eles cortam mais frequentemente o cabelo. Então, tudo isso previne contra a questão de danos, né? E outra questão, né, é o uso de terapia de calor, né? Secar o cabelo, usar babyliss, chapa. Quais são os cuidados, assim, que a gente... Não tem como, né, gente? Eu uso secador todo dia. A quando eu lavo o questão cabelo. não é, né, assim, eu também uso muito secador, toda vez que eu lavo eu tenho que secar, mas é como você usa, você tem que usar um termoprotetor, obrigatoriamente, né, você reduz de fato o termoprotetor, né, o protetor térmico do cabelo, ele difunde esse calor, então realmente ele protege. Você usar um secador mais morno, com a distância de pelo menos 15 centímetros e balançando, é o jeito que você tem menor dano. E aí, curiosamente, entrando nessa questão do secador, fizeram um trabalho mostrando diferentes temperaturas usadas nas mechas. E viram que é melhor, protege mais o seu fio e deixa ele mais alinhado, você secar a 47 graus, do que deixar secar naturalmente. Né? Então, assim, Então, do que secar 47 graus é melhor que natural. que naturalmente. Então, Você secador alinha. morninho ali, melhor. Morninho, você alinha a sua fibra e não tem dano. Né? Aí, claro que temperaturas maiores mostraram dano. Né? E o que eu vejo muito assim é salão, né? O pessoal do salão usa aqueles secadores que têm uma potência muito alta, muito próximo no cabelo, né? Então, assim, às vezes a pessoa que faz uma escova, eu vou 2, 3 vezes a semana fazer uma escova no salão. É fria, porque né, é uma temperatura muito mais alta, eles não têm esse cuidado de ter a distância correta de pelo menos 15 centímetros e balançar Geralmente é bem rente. É bem a rente. escova, Tem né? outra dúvida. Então faz, Dormir de Pergunta. cabelo molhado. Então, né, fala que dormir de cabelo molhado, na verdade, o que acontece? Então, né, eu comentei que a gente tem os bichinhos, né, os micro-organismos do nosso couro cabeludo. E aí, especificamente para quem tem uma tendência de ter caspa, né, que é a dermatite seborreica, você vai contribuir. O fungo vai gostar de um local que é quentinho e úmido.
E aí, se o couro cabeludo costuma ser quentinho, né? Se você deixa sem secar, às vezes, adequadamente, dormir com ele molhado, você predispõe, ele faz a casinha, né? O ambiente propício para o fungo Favorável, que promove a caspa proliferar, né? Então, tem essa questão. Essa vai pra minha mãe e pra minha sogra, que brigam comigo todo dia que eu vou dormir de cabelo molhado. Se você não tiver dermatite seborreica, né? Assim, tá perdoado alguns dias aí. Olha, uma questão que é muito comum no consultório, né, que nós ginecologistas a gente vê, são as pacientes que usam hormônios androgênicos, seja o gel de testosterona, seja chips hormonais, seja a gestrinona. E elas chegam, nossa, tô usando e tudo, mas não, preciso de uma avaliação, meu cabelo tá caindo demais, preciso dosar minha ferritina. E a gente sabe que existe uma causa direta entre o uso de hormônios, né, Lu, e a perda de cabelo, a alopécia. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque na mídia toda hora também aparece uma influencer que tá postando, que tá usando hormônio, e aí depois tá indo no médico para investigar por que Só que o cabelo tá muitas vezes caindo. elas não fazem essa relação, né? Tipo, pode exato. ter essa relação do hormônio. Essa questão, né, das reposições hormonais que estão, né, se difundindo aí, às vezes meninas de 30 anos fazendo reposição hormonal, isso é uma coisa que me choca muito, sabe assim, né? Depois vocês me falam a repercussão disso para o futuro, os riscos que isso tenha cronicamente, porque, pelo que eu sei, só tem estudos com poucos anos, né, sobre essas questões. E assim, eu já peguei mulheres, né, no meu consultório, testosterona de 150, 200, né, considerando que a testosterona feminina, ela é naturalmente mais baixa. E mulheres, às vezes, jovens, que nem pré-menopausa estão. E elas chegam no meu consultório porque uma das coisas que acontece é a queda do cabelo, é a acne, a piora da pele. E elas chegam lá no consultório desesperadas. E aí vou eu contar que a minha testosterona nunca passou, não lembro da minha testosterona passar de 30. E que isso é normal, a gente vive bem, mulher tem testosterona baixa, né? Porque o que me choca hoje em dia é esses médicos, enfim, né? Eu vou falar assim, dos que não são éticos, de justificar um cansaço, uma fadiga, simplesmente porque a testosterona é baixa. E qualquer mulher que você pedir um exame de testosterona virá baixo. Esse é o nosso normal. Nossa, É a o gente nosso cansa normal, de falar né? isso. E assim, eu também tô cansando, tá chegando pra mim, eu tô cansando de falar, porque de explicar o óbvio. Hoje mesmo eu atendi um rapaz pela manhã, e ele falou, doutor, eu já uso um remédio para tratamento da calvície, eu tô tendo uma queda de libido, e achei que minha testosterona talvez está um pouco mais baixa, estava com a testosterona em torno de 300. E aí eu tô querendo fazer reposição de hormônio, eu tô pensando se isso vai piorar meu cabelo, queria que a gente pesasse aqui, né, questão de prós e contras de eu repor meu hormônio, 36 anos. Eu falei, peraí, então, deixa eu só ver uma coisa aqui, você tá dormindo bem? Não, eu não tô dormindo bem, eu tô estressado com o meu trabalho, eu desperto à noite, 3 horas da manhã, não durmo mais. Eu falei assim, primeira coisa, você ter hormônio sem dormir. Exato. Então, quem só faz hormônio quem dorme bem. Então, me conta mais. Eu tô estressado. Então, pronto, o estresse também vai te prejudicar, né, nessa parte. Aí ele levou os exames. Os exames, né? B12 200, vitamina D de 17. Eu falei, olha, tem tanta coisinha pra gente ajustar aqui pra você colocar a culpa no remédio da calvície, pra você pensar em reposição de hormônio, né? Você é muito jovem, né? Fui abordando o essa básico parte. primeiro, né? Aí eu falo, assim, ajuste essas coisas para depois você colocar alguma culpa em remédio da calvície ou pensar em reposição de hormônio, né? Assim, porque realmente vai piorar seu cabelo. Né? Então, assim, tem outros jeitos. Homem é muito fácil, é muito mais fácil aumentar a testosterona com ajuste de hábitos de vida, né? Em relação à mulher, porque a mulher é baixo mesmo. Então, assim, eu fico chocada, assim, um pouco chocada com essa questão das mulheres que estão chegando para mim. Tá? Infelizmente está tendo um uso totalmente irresponsável e equivocado com finalidades que não existem, que o principal é o ganho de massa muscular, melhora de libido e energia, né? O que elas falam, eu quero melhorar a minha qualidade de vida, eu tô com energia muito baixa. Só que é isso, né, Lu? Não existe uma pílula mágica. Essa não é a resposta para a mulher. Então, tem riscos, sim, tem riscos para a saúde, tem riscos de trombose, tem riscos hepáticos, né, de lesão hepática, de câncer hepático. Questões estéticas íntimas também, que não vão hipertrofia voltar, do clitóris, alteração da voz, câncer de mama, existe uma preocupação aumento muito de grande. pelos, engrossamento da voz, E para quem tem, né? sim, e para quem tem a genética da calvície, você bota lenha na fogueira e taca álcool, entendeu? É como você fizer fazer isso, você ativa de uma forma absurda a genética da calvície, né? O que me assusta é que antes o que a gente via mais era pacientes ali climatéricas ou pós-menopausa que queriam repor ou que chegavam pra gente, né?
já repondo, às vezes prescritos por outro profissional, por libido, geralmente, né? Então, aquela coisa, gente, é claro, é pós-menopausa, um casamento às vezes de muitos anos, cansaço, filhos, 1 milhão de preocupações, coisas que a gente já falou aqui que envolvem a sexualidade e a libido feminina. Só que eu tenho visto muitas mulheres jovens, que nem você falou, Uhum. 30 e poucos anos, e aí é assim, ah, não, é porque eu Tô quero cansada, eu quero ganhar massa, eu quero ficar forte. Ou então, nossa, meu relacionamento tá ruim, eu tenho zero libido. Gente, às vezes a menina tem 20 e poucos anos, ela não tem noção do que é um relacionamento, de como é. Às vezes o namorado trata ela mal, aquilo tudo que a gente já falou. E ela quer a pílula mágica e resolver aquilo com hormônio que vai trazer diversas consequências. E o que me assusta muito também é que muitas vezes elas chegam sem saber desses efeitos colaterais e dessas Uhum. consequências. É porque a promessa é muito boa, né? Exato. Isso, Eu vou te dar um só que remédio que vai ninguém ficar conta. Vai resolver animado e tudo. vai ficar animado, vai ganhar massa, vai sim. Vai, né? só que Mas e ninguém aí? conta Né, os contras, os né? contras. Mas é como eu falo para meus pacientes, eu falo assim, olha, quando eu entrar na menopausa, eu sou a primeira da fila a pensar em reposição hormonal e vou ver lá se eu tenho minhas contraindicações e indicações. Eu não sou absolutamente, né, assim, isso é muito positivo. Agora o problema é a forma como as pessoas estão fazendo isso, Uhum. né, assim, que tá impactando, né, os dermatologistas estão recebendo pacientes com as complicações. Né? E outra questão, assim, que eu acho que é importante a gente falar, né, Lu, que hoje nas redes sociais existem milhões de informações que as influências passam e muita gente acaba acreditando, né? Principalmente nessa questão de cabelo, tem muito aqueles gummies, né? Para fortalecer o cabelo, colágeno. Fala um pouco disso, assim, vamos falar um pouco nesse sentido aí, desses produtos que estão sendo também magicamente vendidos São- como uma promessa. São produtos que não passam, às vezes, por aprovação, porque não são medicamentos, né? Então, assim, tanto um shampoo, um cosmético, um nutracêutico ali que é abaixo, né, da IDR, eles não vão precisar de serem pesquisados, de comprovar, então eles são liberados muito facilmente, né? Para você lançar um produto é muito fácil. Então, houve uma proliferação desse tipo de produto. E aí, voltando à questão, né, do que eu faço na minha consulta com a minha paciente. Então, a primeira coisa, avaliar a questão de gatilhos, excluir se ela tem uma alopecia cicatricial, uma alopecia androgenética, que não é simplesmente, isso não vai tratar nada disso. Vai ser aquela balinha que vai resolver, né? São compostos, tem, né, eu falo, um salpicadinho de algumas vitaminas, que se a pessoa tem deficiência nutricional e ela precisaria de um nível de suplemento, não vai fazer nem cosquinha, não vai tratar. Né? A única, assim, que eu falo assim, a ressalva que eu deixo, assim, para essas pílulas prontas, né, que prometem questão do cabelo, é assim, você foi no exame, foi ao médico, foi a dermatologista, analisou, excluiu qualquer doença, todas as doenças, você está com os exames maravilhosos, está tudo perfeito, não tem nada, você não tem queixa nenhuma, seu cabelo não está caindo, não está afinando, beleza, você pode usar, mal não vai fazer, né? Mas nenhum suplemento também corrige hábito de vida ruim, alimentação ruim, né? A suplementação, né, quando eu entro com suplemento com meus pacientes que estão com exame ruim, eu falo, a gente vai usar por um tempo, mas assim, eu falo, dou 4 meses para você ajustar a sua alimentação. A principal via é a sua alimentação, né? Mas e a gente vai investigar pelos exames de acordo com a queixa e repor naqueles momentos, né, que o paciente precisar. Geralmente, essas gominhas ou essas cápsulas, né? Pelo que eu vejo, são suplementos, né? Composto maior parte por vitaminas. Igual esses polivitamínicos que a gente tem muitas vezes disponíveis em farmácia também. Até mesmo esses que a gente usa muito na gestação. E eu sempre falo uma coisa com as minhas pacientes. Eu, particularmente, gosto muito de suplementar direcionado, né? Então, Sim, através dos sempre. exames, Sim. se a paciente está precisando de uma suplementação de ferro, ou de vitamina D, vitamina B12 específica, eu prefiro suplementar, porque geralmente esses polivitamínicos, né? Eles têm uma dosagem muito pequena de cada coisa. Que se ela realmente está precisando da suplementação daquele componente, a dosagem é tão baixa que tem ali que não vai ser suficiente para repor. E aí tinha um chefe meu que falava uma frase que me marca muito, você sabe quem que é. Que falava, essas gominhas aí, esses polivitaminos, não sei o quê, deixa eu tomar que mais não faço. Tonifica, fortifica e na mesma fica. Exatamente. Na mesma fica, adorei. E é bem isso, assim, né? Tem um marketing, né, violento sobre isso. E aí mostra lá, cresceu 7 centímetros de cabelo. Eu falei, como? Se fisiologicamente nosso cabelo cresce, né, na melhor das hipóteses, 1,2 centímetros ao mês. Não tem como. Né? Não tem como crescer 7 centímetros no mês. E é isso, é reposição direcionada, né, Duda? Assim, ver exame, conversar com o paciente, saber como é que tá o hábito de vida dele.
e repor. É como eu falo, as pacientes chegam assim, eu queria uma vitamina pro cabelo. Eu falei assim, pronto, nós vamos fazer uma aqui maravilhosa, assim, individualizada, personalizada para você de acordo com seus exames e o que a gente vê no exame, né? E vamos falar um pouquinho dos tipos de alopécia, porque é isso, né? A paciente vê que o cabelo tá caindo, compra uma gominha, né, balinha ali, achando que vai suplementar, vai melhorar, mas existem doenças, né, que precisam de tratamentos específicos e tem alguns tipos de alopécia que depois que o cabelo cai, não cresce mais, né, Lu? É o que a gente fala, né? Fala um Tempo é pouquinho. cabelo, né? Assim, e aí eu falo, quanto mais tempo você for perdendo, se você tiver alguma condição que realmente tenha perda definitiva de fios, você vai perder, né, seu tempo ali com coisas que não tem a ver. Então, assim, os tipos de alopecia, né, assim, hoje os mais frequentes são o eflúvio e a alopecia androgenética, né, também chamada de calvície, tanto em homens quanto mulheres. Mas a gente tem sempre que excluir os outros tipos de alopecia, principalmente as cicatriciais. As cicatriciais você tem que correr com tratamento. Porque se você não desinflama aquele couro, não tem um tratamento da doença, né, de forma correta, você vai ter perda definitiva desses fios. Né? E hoje o que está muito em alta, a gente vê, né, existe sim um aumento de prevalência da alopecia frontal fibrosante. Né, que manifesta-se principalmente nas mulheres na fase do pós-menopausa. Então, parece que tem alguma questão, né? Tem uma interrogação se hormônios femininos teriam possivelmente algum efeito protetor, porque realmente a prevalência é muito grande no pós-menopausa, mas é uma doença relativamente nova, né? O pessoal está estudando ainda, sabendo que os possíveis gatilhos que estão acontecendo, mas é isso, a gente tem que correr com o tratamento, ela estabiliza. Quando a gente entra com a medicação certinha, ela fica, né, a gente consegue estabilizar. Mas é isso, ela é uma cicatriz que vai formando no couro cabeludo. Por que acontece, Lu? Fala aí algumas coisas que É uma podem causar. alteração do sistema imune que entende que o cabelo, principalmente os cabelos finos, então tende a pegar pelos de face, né, incluindo sobrancelhas, a parte aqui das costeletas. Então a mulher vai notando, ela vai perdendo, começa geralmente pelas sobrancelhas. Então 70%, de 50% a 70% das mulheres começam a notar que a sobrancelha sumiu. E ela acha que é normal, vai lá, faz uma micropigmentação, vai vivendo, e aí, de repente, começa a cometer essa parte da franja. Então, pega muito esses cabelinhos finos aqui que nós temos nas nossas linhas de implantação, e aí vai indo para trás. Se você deixa o processo, ele vai indo para trás. Então, chama alopecia frontal fibrosante porque pega realmente mais essa parte, né, predominante da franja. E aí, você tem que entrar com medicações para desinflamar mesmo. Né? Hidroxicloroquina, doxiciclina, a dutasterida também tem um papel importante nessa doença também. Então, é medicamento, você tem que tratar com medicamento. E é hereditário? Tem uma questão da genética, existe sim, já foi mapeado um gene específico, mas não dá pra gente falar assim que a mãe tem, a filha vai ter, não. A gente não sabe ainda direitinho como é que é essa transmissão, não, sabe? Mas o que a gente vê é que os casos estão aumentando assustadoramente. Foi uma doença que foi a primeira vez descrita em 94. Na Austrália. E aí, assim, nos anos 2000, né, de 2010 para cá, tá explodindo o caso de alopecia frontal fibrosante em todos os consultórios de dermatologistas. Será que tem alguma questão ambiental? Sim, essa que é a questão, né? Assim, alguma genética que estava lá silenciada e algum gatilho de ambiental. Então, tentaram associar, por exemplo, com filtro solar. Né? Ainda assim, há controvérsias, mas nessa questão de uso de filtro solar poderia ter alguma substância que deixa ali, que faz a irritação, a inflamação, né? Chama ali o linfócito errado para poder atacar seu cabelo. Tentaram associar com cosméticos, hoje o que está muito em alta é o linalol, que é um componente de algumas fragrâncias. Então, a gente também assim, né, orienta os pacientes, às vezes, ver nos produtos que está usando linalol, tem muito perfume que tem. Vai falar, não precisa usar, né, perto do rosto, dá para usar na roupa, né? Por exemplo, uma fragrância na roupa, ao invés de passar diretamente no seu pele. Então, tem essa questão, né, que está ainda em estudos. E para quem tem esses tipos de alopecia fibrosantes, dá para fazer transplante? Teoricamente, Ou a pele já não responde bem? É um caso, assim, que às vezes que eu propus para as pacientes, elas desanimam, porque existe um estudo que mostrou, eles acompanharam alguns casos, que após 2 anos tem uma perda de pelo menos 50%, né, assim, pode ter uma perda de bastante fios ao longo dos anos desse transplante. Pela própria doença mesmo, né? Sim, mesmo uma pessoa mantendo a medicação, pode ter, sim, uma parcela de rejeição. Mas algumas, né, vão e fazem um transplante, mesmo que tenha uma cobertura ali parcial, elas ficam, né, podem ficar satisfeitas. E em homens, né, Lu? Assim, a ponto sensível dos homens é o cabelo, é a alopecia, principalmente a androgenética, né, que é a mais comum. E quando que o homem deve procurar o especialista? Quando já tá careca ou bem antes, para já ir cuidando antes? Então, os homens são muito vaidosos, tá? Sim, eles procuram, eles já estão bem antenados, eles não querem ficar calvos, não. Principalmente quando eles têm uma história familiar.
Quando eles falam, eu não quero ficar de jeito nenhum com meu pai, ou com meu avô, com meu tio, ele não quero. Então, eles estão procurando bem a consulta, tá? Mas, assim, tem uns que realmente têm uma resistência, porque ouviu no blog de não sei quem, ouviu na internet que o remédio deixa impotente, que o remédio deixa broxa, eles chegam assim falando. Mas, na verdade, né, seja homem ou mulher, você procurar um dermatologista especialista nessa área, se você está notando que realmente está um afinamento de cabelo, uma rarefação, uma queda aumentada, né, assim, e depois a gente pode falar até o que seria uma queda aumentada, né, para a pessoa saber. Mas se notou um primeiro sinal, já é o momento de, às vezes, começar a tratar. Tem uma história familiar? Começa, então, a tratar cedo, né, para prevenir a questão da evolução da calvície. E nem sempre o tratamento vai ser direto o transplante, né? Exato. De forma nenhuma. Hoje, pelo contrário, assim, essa questão, né? Hoje eu estou numa versão muito mais de contraindicar transplante, porque os tratamentos clínicos estão muito bons. Os tratamentos clínicos estão sim, a gente tem resultados fantásticos assim, de pacientes que parece que passaram por um transplante. Quando você usa a medicação certinha, com a dose correta, né? Assim, às vezes a associação com algumas tecnologias tem ajudado, assim, na questão da rapidez dos resultados. Né? Tem muita coisa ainda sendo estudada, mas a gente tem resultados muito interessantes. E mulher, a gente quase não indica transplante para mulher com calvície, porque a base do tratamento feminino, da calvície feminina, é clínico mesmo. Sabe? É muito raro você complementar com transplante, mulher, é muito raro. Aproveita então e fala um pouquinho dessas tecnologias de hoje, né? Porque a gente, assim, nós que não trabalhamos na área, né? Vou me colocar quase como leiga nesse assunto, né? Claro que a gente sabe um pouquinho, mas o público leigo conhece o minoxidil, sabe que tem tópico, que tem oral, finasterida. Fala um pouquinho mais, o que mais que existe então de tecnologia? De tecnologia, Sim. laser, você comentou ali no começo. Né, a associação com alguns lasers. O que a gente mais faz hoje no consultório é um aparelho que chama MMP, a sigla quer dizer microinfusão de medicamentos na pele. E ele faz, basicamente, injeções intradérmicas de medicamentos. Então, você trabalha com medicação, né? Não é simplesmente, vou infundir... Não, né? Você tem a parte do microagulhamento, né? Que ele vai ali estimular fatores de crescimento locais. E tem a infusão local de mais medicamentos. Então, Vai potencializar ali o tratamento. E aí, o interessante desse tipo de tratamento, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Uma mulher que tem uma calvície feminina e eu não quero entrar com finasterida ou dutasterida oral para ela, porque isso vai derrubar libido. E aí, por exemplo, assim, às vezes tiveram casos da gente, tentantes, por exemplo. Eu sei que se eu usar uma finasterida ali intradérmica, eu conto 30 dias, ela já pode engravidar. Né, assim. E aí eu não entro com a oral para ter efeito sistêmico, porque a mulher, quando usa esses inibidores de 5-alfa-redutase, ela tem maior queda de libido em relação aos homens. A nossa já é mais mais frágil nesse sensível. sentido. Mas eu evito exato. muito, por exemplo, esses inibidores de 5-alfa-redutase entrar para mulher. Porque eu sei que eu vou derrubar a libido dela. Ela às vezes tá usando uma pílula. Já tem outros fatores, né? Se eu entrar com uma dutasterida pra essa mulher, eu acabo com ela. Então, é uma via super interessante da gente fazer infusão, né? Que é uma via, você faz o MMP, você passando um aparelhinho que ele vai fazendo as injeções intradérmicas no couro cabeludo todo. E aí você age para uma outra via hormonal para tratar aquela calvície feminina. Porque a calvície feminina, né, a gente não tem ainda elucidado todas as vias hormonais que levam ela. Mas aí por isso que você age, às vezes entra com espironolactona junto com a duta intradérmica, né, a pílula, você vai agindo por várias vias. Homem não. Homem você sabe, né, a gente já sabe que é só via DHT. Então você vai, né, entrar com esse tipo de medicação. E outro ponto interessante da indicação desse tipo de procedimentos é, por exemplo, homem que, eu estou com medo de usar. Tem homem que senta na minha cadeira, não vou usar finasterida, não vou usar dutasterida, porque meu amigo falou no bar que deixa broxa, que não sei o quê. Tem. Eu falo assim, vamos negociar, vamos entrar num comum? Vamos entrar com uma dose baixinha oral, que é a dose mínima da mínima, e a gente pode, às vezes, complementar com a via intradérmica. E eu fico mais segura, que eu vou te dar um resultado, porque eu brinco com meus pacientes que eu sou inimiga do resultado bom, eu corro atrás do ótimo, né? Então, se eu posso inibir mais DHT local, eu faço, né? A gente faz essa parte. Então, a gente vê, assim, e esse tipo de protocolo novo que, né, que eu tenho feito nos últimos anos, eu tenho evitado transplante. Ótimo. Só seguir o tratamento clínico direitinho. Sim. Até porque também quem faz o transplante, né, Lu, tem que manter o tratamento clínico pro resto da vida. Sim, não é porque eu isso? falo assim, o transplante, ele não cura a genética. Uhum. Né? Sua genética da calvície, ela permanece. Então, se você foi lá... Agora, assim, claro que um homem chega lá com a testa toda lisinha. Eu falo, não tem como nascer cabelo onde você não tem mais nada de cabelo. É transplante, sem dúvida, né? Então, vai lá e faz o transplante na região da franja. Só que se ele não tratar, o restante, se ele tiver uma genética, né, que não seja favorável, vai cair o restante. Então, você vai precisar, daqui a uns anos, fazer um novo transplante. Então, o inteligente, né, do transplantador, do cirurgião de transplante, é
incentivar o paciente a fazer, né, um tratamento clínico e falar, olha, eu quero que você faça uma única cirurgia. Às vezes a pessoa fala assim, não, vou deixar sem remédio, que daqui a uns anos volta, faz um segundo transplante, mas isso aí, você não é... Você não tá A pensando falta no de paciente, ética, né, a médio prazo, longo prazo, ela pode te destruir. Não, e o paciente vai chegar e falar, uai, eu fiz o transplante, meu cabelo caiu, Aí vou você ter faz um que fazer segundo de transplante. novo. Só que tem uma coisa ainda. Isso aqui é finito, né? Assim, a área doadora, né, que você tira com a raiz, né? Como se diz. E tem um fim, né? Então, você vai trocar sua calvície de lugar se você for fazer um terceiro transplante. É. Então, é isso, assim, o inteligente do cirurgião de transplante é passar sempre junto no tratamento clínico e falar, olha, eu quero que você faça uma única cirurgia comigo. É, né, assim, bem feito e que você fique feliz. Isso aí, no boca a boca, ele vai indicando pro outro amigo, olha, Com o cara certeza. é honesto, a pessoa é honesta, assim, vai... E fala um pouco da cirurgia, Lô. Como que é? Você faz aquela técnica fouet, não é? É, a técnica mais né, que é feita é fouet, que é fio a fio, né? Você extrai fio a fio e implanta fio a fio. Às vezes o paciente tem um receio, assim, dói muito, porque o instrumental é muito minucioso, né? São broquinhas, né? São punches muito fininhos, e aí não tem sutura. Então, pós-operatório, dor não tem. É muito raro um paciente ter dor no pós-transplante. A questão estética fica ruim, né? Nos primeiros 20 dias daquelas casquinhas que a gente vê, né, que a gente vê na internet, aquelas casquinhas, aquelas crostinhas, que elas vão se soltando até umas 3 semanas, e o cabelo ele não cresce de uma vez. Né, ele tem um processo ele demora aí, né, o transplante fica interessante da parte, né, do ponto de vista estético depois de uns 9 meses. E o cabelo ainda vai crescendo com um ano e pouquinho, ainda vai crescendo um pouco de fio também. Então, mas é uma coisa que está muito em moda. Mas o que eu tô alertando por estar em moda é para os pacientes assim, calma, gente, não parte Exato. direto para cirurgia. Tem muita coisa calma, antes, né? Porque hoje, sim, tem clínicas de franquia aí que tem, né, em toda esquina hoje nas cidades, que eles estão, assim, avaliação gratuita, facilitação de preço, e aquela coisa de fazer o volume, né? Fazer volume de pacientes com preços agora, assim, extremamente, assim, baixos. E isso, indicando a torta direito de transplante para todo mundo. E mais uma vez, né, essa história aí de direto para o transplante é mais do que a gente fala do caminho mais curto, muitas vezes, que o paciente quer ali um resultado, uma resposta muito rápida, imediata. Só que isso pode ter consequências para ele depois, né? Se ele não souber que tem que fazer um tratamento clínico, que tem que manter os cuidados. Sim. For direto para o transplante, às vezes com alguém que não é especialista, que está ali só interessado hoje em no dia, transplante. em torno de uns 5, 6 meses, a gente entrega um resultado clínico muito legal, muito bom mesmo. É um período curto também, se Sim, for pensar. se a pessoa não puder esperar 5, 6 meses de um é. tratamento clínico muito bem feito, né, assim, tratando todas as vias da questão do cabelo, né, é muito bom o resultado. E tem riscos a cirurgia? Como, assim, a cirurgia, ela, em geral, né, ela é uma sedação com uma anestesia local. Mas toda cirurgia tem algum potencial, né? Uma sedação ali mais prolongada, porque o problema é o tempo, né? Dura quantas horas, Lu? Olha, um transplante vai durar, em média, aí, entre 8 até umas 9, 10 horas, dependendo da extensão. É muito tempo. E você em pé o tempo todo? É o tempo todo em pé. Nossa Senhora. Então, assim, é mais a questão do tempo prolongado da sedação, mas hoje em dia isso é muito tranquilo, sabe, assim? Fazendo em boas clínicas, com bons profissionais. Agora, o que eu chamo a atenção é o seguinte, existem muitas clínicas que as pessoas estão tirando, assim, a questão de operar em hospital, né, com anestesista do lado. Eu faço questão, né, de ser sempre um ambiente hospitalar e o anestesista do meu lado. Eu falo que... Aí o paciente fala assim, não, mas a clínica lá, ela cobra mais barato, porque eles não têm ambiente hospitalar e eles não têm anestesista. Eles fazem hoje, geralmente, sedação via oral para os pacientes. E aí eu falo, olha, é igual seguro de carro. Seguro de carro você paga para não ter que usar. Mas se precisar, o anestesista está lá de prontidão, o ambiente hospitalar está lá de prontidão, com toda a parte de assistência de parada cardíaca, tudo que você precisar, né? Com a ambulância que chega em X minutos ali para você não perder tempo. Então, eu falo, tem coisa que é seguro. Você paga um pouquinho a mais, mas você tem uma segurança de estar no ambiente preparado para a complicação. Com certeza, eu concordo 100%. Eu falo isso com os meus pacientes. Eu sempre peco pelo excesso. Pode chamar de exagerada. Mas sempre, gente, qualquer cirurgia, seja parto, seja cirurgia ginecológica, eu sempre penso nisso. Não, um hospital equipado, com equipamento adequado, com profissional adequado. É para você não usar, mas se precisar, tá lá. Tá ali, um Né? CTI, Porque correr falo, risco, né? correr riscos à toa, né? Com Assim. certeza. Eu dou exatamente essa comparação. É um seguro de carro.
Você paga pra não ter que usar, mas É você já tá verdade. ali. Falando em pacientes, a gente recebeu algumas perguntas, né, na caixinha. Principalmente, algumas, Deixa eu né, pegar de aqui. pós-parto. Eu acho que é o que interessa mais. Então, a gente ouve Vamos muita lá. pergunta. Meu cabelo caiu depois do parto. Foi anestesia? Anestesia causa queda de cabelo? Então, o que a gente tem de mais frequente no pós-parto, que é o eflúvio pós-parto, que acontece mais ou menos em torno de 3 meses após o parto. Ele se dá principalmente pela questão da queda abrupta do hormônio. Então, eu explico para os pacientes, você perdeu sua placenta do dia para a noite, e ela estava lá bombando de hormônio para você, e o seu cabelo ama hormônio feminino, o cabelo ama estrogênio e progesterona, né? E você perdeu isso você cortou o barato do cabelo, tanto que, né, muitas gestantes ficam com o cabelo Bonito. mais cheio, mais Tô começando a brilhante, perceber. né? Ele fica mais cheio, geralmente. E você cortou o barato do cabelo de uma vezada. E aí, só que ele não responde de imediato. Ele tem um delay, aí, né, um atraso de 3 meses para começar a trocar. Ele tá em ajuste com o seu novo patamar hormonal, né? Então, a principal causa é essa. Mas, é claro que eu quero até também saber a opinião de vocês. Existem também outros gatilhos que levam à questão do eflúvio, seja mesmo durante a gestação ou logo no pós-parto, que são principalmente da questão da parte nutricional, né? Com certeza. Então, né, eventual anemia, uma perda de ferro, né? Assim, porque eu entendo que a mulher tá lá hemodiluída, né? Você aceitava lá a hemoglobina, na minha época era 11, não sei como é que tá hoje. Né? Mas assim, então assim, eu vejo que alguns obstetras, ou né, muitos obstetras, eu vejo que não acompanham essa parte nutricional das gestantes. E aí, até teve uma pergunta, não sei se foi de um colega de vocês, que perguntou na caixinha, sobre como é que eu posso prevenir um eflúvio pós-parto. Então, o que eu explico? Às vezes as pacientes até perguntam isso para mim, né? Se eu estiver grávida, né, depois da gestação, o que eu posso fazer? Então, cuidar dessa parte nutricional tem todo sentido. Você vai eliminar mais desencadeantes. Às Com vezes, certeza. né? Agora, a queda hormonal a gente não consegue prevenir. Não tem como, né? Então, pelo menos fica só um fatorzinho ali. Mas se essa mulher tiver a queda abrupta hormonal, né, no pós-parto, aí já vem com um histórico gestacional sambado do nível nutricional. Você vai juntar um gato, ela vai ter um mega eflúvio do pós. Ela vai ter um sangramento E muito do mais pós-parto. persistente. Vai Uma ter Depois do parto, a gente nem lembra de comer, né? Geralmente a gente não come bem. Tem um mas estresse, junta aquele tudo, estresse inicial, aquela sono. ansiedade inicial que algumas podem Exato. ter. Uma né? coisa que eu falo muito com as minhas pacientes. Primeiro, a gente reforça aí a importância do acompanhamento, né, durante o pré-natal multidisciplinar com uma boa nutricionista para fazer esse acompanhamento nutricional mesmo, né, de suplementação vitamínica direcionada para o que a paciente está precisando, para deixar tudo ok, porque a gente já tem sim que se preparar para esse período do parto. Tem um sangramento que pode sim ter uma queda de hemoglobina, de ferritina. Alimentação no puerpério, claro, gente, a mulher tá com um bebezinho para cuidar ali. Às vezes o marido tem que lembrar ela dela, ó, você não almoçou hoje. Vamos jantar, pelo amor de Deus, né? Vamos comer. E outra coisa que eu falo muito também, querendo ou não, tem sim uma resposta metabólica ao trauma. Que isso a gente muitas vezes esquece. Às vezes a paciente passou ali. Se ela for, principalmente uma cesárea, Exatamente, é uma cirurgia. é uma cirurgia. E a gente esquece muitas vezes que a cesárea é uma cirurgia, né? Não é só um parto. Então, eu pensando um pouco com a cabeça de cirurgião, todo trauma que o nosso corpo passa, seja um trauma, realmente um trauma físico, acidente, etc., faz mal para o nosso corpo, né? O nosso corpo vai gastar energia, vitaminas, suplementos para aquilo que é mais essencial, que é uma recuperação do trauma. E a cirurgia gera esse trauma também, né? Então, tem toda essa resposta metabólica do nosso corpo para a recuperação cirúrgica pós-operatória, que vai demandar mais nutrientes, mais vitaminas. A própria amamentação. A amamentação, que vai ser direcionada para aquilo. E é claro que vai ficar em segundo plano, né? Pele, unha, cabelo. São periféricos. Porque o corpo fala, opa, é o menos importante aqui. Eu não vou dar prioridade para isso. Eu tenho uma cicatriz para recuperar. Eu tenho um corte para recuperar. Eu tenho um sangramento ali que me deu anemia. Então, a medula óssea vai estar ali produzindo. Sim. Então, claro que a gente tem que pensar, sim, que um parto, uma cirurgia, uma cesárea pode ter essa consequência. E por isso que é importante esse acompanhamento na gestação. E eu gosto de fazer esse acompanhamento, eu faço com as minhas pacientes na consulta de pós-parto delas. Eu já solicito alguns exames também, para ver como que tá essa demanda, né? Se teve
queda, se Sim. a gente precisa aumentar a suplementação, Sim, melhorar. você vai prevenindo, cercando ela de outros possíveis desencadeantes. Isso. Voltando à questão da anestesia, há controvérsias. A gente, assim, como a Duda falou, né, assim, é a queda hormonal, é uma consideração de uma cirurgia, às vezes é uma questão nutricional, a anestesia, há controvérsias. Acho que é muito mais relacionado à questão da queda hormonal, né, do estresse de reparação tecidual ali que você tem naquele momento, né, assim, e essas outras questões que às vezes já vão chegando na gestação e você não come bola, né, alguns profissionais que não fazem essa linha que vocês realizam, aí acabam, né, comendo bola. de outros Outra desencadeantes. dúvida das pacientes é os cuidados com o cabelo que podem ou não ser feitos durante a gestação e amamentação. Tintura. É o mais comum delas perguntar, pelo amor de Deus, vou poder pintar meu cabelo na gravidez? Alisamentos. Fala um pouquinho sobre esse período, gestação e amamentação, por favor. Então, teoricamente, primeiro trimestre, né, a gente nada, né? Né, que a gente tá ali, né, as pessoas sabem que tá ali na formação dos órgãos, então, assim, pisar em ovos nesse momento. A partir do segundo trimestre, teoricamente, você poderia usar uma tintura, um tonalizante ou uma tintura sempre sem amônia. As renas não usar, porque as renas podem ter contaminação com metal. As tinturas também gradativas, embora as mulheres não usam tanto, que aqueles tipo Grecin, né? Que são tinturas graduais, também não podem, que elas são à base de metais. Em relação a alisamentos durante o período gestacional, de forma nenhuma, né, a gente recomenda. E aí, poderia se considerar, numa fase de lactação, né, os alisamentos tipo progressiva. E aí, hoje em dia, eles não têm formol, né? Assim, se for um serviço que use produtos, né, como se diz, oficiais. Então, formol, né, também não pode usar de jeito nenhum. E luzes? É uma pergunta que elas fazem. Então, teoricamente, você poderia aplicar né, no segundo trimestre, tendo distância do couro cabeludo, né? Mas assim, qual que é o mais seguro para gestante? São as tinturas, aquelas que em spray, né? As tinturas temporárias, tá? Os tonalizantes temporários, que é aquelas de spray que a gente, né? Farmácia. Algumas assim, tem versão também tipo caneta, né? Canetinha, Esses tipo sprays rímel. me salvam. Não, salva todo mundo, né? E Nossa. se for pensar assim, qual que é o mais seguro para uma gestante, seriam as tinturas temporárias. Tá. Outra pergunta que mandaram aqui, a gente fala do eflúvio telógeno, né? Suponha que está tudo alinhado, parte nutricional, tudo. A gente sabe que tá tudo bonitinho. Até quando que é considerado normal essa perda de cabelo, o eflúvio, depois do parto? E se tem algo a fazer? Então, vamos supor, né? Foi só o gatilho, vamos considerar que foi um parto normal, maravilhoso, sangrou quase nada, não teve nada de repercussão de exames. Então, você vai esperar que pode entrar em um eflúvio pela essa privação hormonal 3 meses depois, e é normal que ele dure em torno de uns 3 meses. Então, eu faço, se está durando mais que 3 meses, pode investigar que tem outro gatilho no meio. Você pode investigar que aconteceu alguma outra coisa, né? Que o normal, o cabelo ele seca durante uns 3 meses. Então, teoricamente, até 6 meses do neném, né? Que eu falo com as pacientes, pode ter um eflúvio. Ótimo. Passou disso, tem que Tem investigar. Mais uma que pergunta. Fazer alinhamento sem formol causa queda? Meu cabelo reduziu muito, caiu demais. Pode ser isso? Então, a questão de alisamentos, né? Hoje em dia são muito mais feitas as progressivas. Elas não dão muita queda, exceto se você tiver uma dermatite do seu couro cabeludo, elas irritarem seu couro cabeludo, isso pode predispor a troca de cabelo eflúvio. Só que você tem o seguinte, todo procedimento que você faz no seu cabelo, desde uma tintura, luzes ou um alisamento, enfim, você vai ter perda proteica desse fio. Né, você vai ter, né, vai se repetindo. E ainda soma ao fato de que você tá ali no dia a dia. Você usa um shampoo, usa uma água quente, usa um secador, usa uma chapinha, um babyliss. Isso tudo é dano para o seu fio. Então, a longo prazo, né, qualquer química que você for fazendo e não tendo os cuidados, né, de ter um cronograma ali capilar, um hair care direitinho, para, né, ajudar no reparo, você vai ter afinamento do seu fio. Vai ter perda de volume nas pontas, né? O campeão são as luzes, sabia? Campeão de dano, luzes, né? A descoloração, ela detona mais a fibra capilar, arranca mais proteína do que alisamento. Né? E ainda tem, mas não é infrequente chegarem no consultório com luzes, alisamento, com babyliss, chapinha. Doutora, eu vim aqui que eu quero mais volume de cabelo. Eu falo, minha amiga, nós vamos ter que conversar, porque eu tenho um limite no meu trabalho, né? O que a gente vai escolher para tirar? O que a gente pode fazer de uma forma menos frequente, né? Exatamente. São escolhas, né? Fala que eu trabalho com equilíbrio, porque senão a gente não vai conseguir nada. Gente, que delícia de papo. Se você quer saber mais sobre cabelo, siga a Luísa no Instagram.
Acesse também esse curso que ela montou com Sim, 5, tá lá no 6 Instagram. horas de informações. Qual que é o Instagram, Lu? Fala aí pro Meu pessoal. Instagram é DRA, né, doutora Luísa com Z, Ottoni com 2 T's, então DRA Luísa Ottoni. E aí lá tem bastante informação, eu tento colocar bastante coisinhas, né, que podem ajudar as pessoas. E tem o curso que chama Haircare, que também tá lá no Instagram, no link do Instagram. Ah, fantástico. Já vou Eu já adquirir o adorei meu, também. Muito obrigada pela presença, Lu. Adoramos o bate-papo. Sigam a gente, ativem o sininho, dê o like e fiquem de olho para os próximos episódios. Tchauzinho.